Boa tarde a todos. Hoje a gente vai ter uma conversa muito interessante com o Dr. Walter, que daqui a pouco vai estar dando o prazer aí de participar dessa nossa reunião, para falar de um assunto que traz sempre bastante confusão, tem muita coisa sendo escrita a respeito, então a gente vai tentar tirar dúvidas de quem estiver participando e também conversar um pouco sobre o assunto aí com o nosso convidado especial, o Dr. Walter, que é uma pessoa muito carismática. Vamos ver aqui, estamos só aguardando ele entrar. Só supervisando ele. Então só um segundinho, me desculpem aí. Opa. Só. Olá todo mundo, gostaria de agradecer o pessoal que já entrou, já tem muita gente entrando. Ludmila, Airbnb de Bem Curitiba, Suélia, Roberto, Jordana, Sana Ferro, tem muita gente aqui já. Deixa eu ver. Ainda o Dr. Walter não. Deixa eu ver se ele já está. @CMR Fertilidade. Ele falou que ainda não apareceu para ele, mas quase, deve estar para aparecer para ele. É que até chegar em Goiânia demora. Vamos lá. Muito bom. Algumas pessoas já demandaram as mensagens, a gente está com elas aqui, algumas dúvidas. Vamos ver quem mais está participando. Natânia Oliveira, Tatiane Lucas. Muito bom. Deixa eu ver se ele... Estamos aguardando aí o Dr. Walter falar. Muito bem. O início aí, já solicitou, vamos ver. Opa, agora deu. Deu, estamos vendo. Ele tinha tirado, deixa eu pegar aqui de novo. Dr. Walter Costa Borges. Conectado. Muito bom. Isso. Vem todo engravatado. Tudo bom, Dr. Walter? Doutor Wellington de Paula Martins. Muito bom te ver aqui. Dr. Walter, que eu tenho um carinho todo especial, que esteve presente aqui na CMA nos seus inícios, viveu com a gente aí a formação. É um prazer vê-lo aqui e lembrar os nossos bons momentos que tivemos tanto em Ribeirão quanto em Goiânia. Muito obrigado, viu, Walter? E também para falar de uma forma, com todo um pensamento muito embasado. O Dr. Walter é uma pessoa que é extremamente estudiosa, sabe tudo sobre o assunto, mas também tem uma visão importante de esse carinho com o paciente, de entender o que é realmente importante para conseguir ter um bebê, não só baseado naquilo que é de fato o científico, que é muito importante estar sempre com ele nos pontos, mas também do ponto de vista de acolhimento, carinho, motivação, entender aí as necessidades do paciente, não só do ponto de vista físico, mas psicológico. Dr. Walter, muito obrigado aí pela sua presença. Eu gostaria aí que você colocasse suas palavras e depois falar um pouquinho sobre o PGTA. Tá bom. A biópsia do embrião. Antes de mais nada, é um prazer vê-lo de barba feita. Você está virando um homem de direita, finalmente. Bom, boa tarde, né? Eu tenho uma regra que eu não uso o Instagram nos finais de semana, mas eu estou disposto a quebrar essa regra aqui. O El ele é muito mais do que um parceiro, o El é um amigo, ele é um guia espiritual de jornada aí. Honestamente, eu devo muito da minha forma de ver a reprodução humana ao El. Isso é fato, né? Muita coisa eu aprendi, eu saí da minha zona de conforto inúmeras vezes por causa desse cara, tá? E é simplesmente uma honra poder falar aqui. Well, para a gente descontrair um pouquinho, você já ouviu a expressão quando o capim morde a vaca? Você já ouviu essa expressão? Já ouvi essa expressão. Tem a ver com o poste e o cachorro também. O poste mija no cachorro.
sou igual eu de gravata e você todo paramentado aí no sabadão. Muito bom. Well, antes de mais nada, eu já vi várias pacientes minhas aqui, tá? Eu acho que eu compartilho bastante da visão da jornada da Tentante com você. Mas, Well, as minhas pacientes adorariam te conhecer. Eu até gostaria que você se posicionasse. Eu gostaria até de saber a forma como você se vê nessa trajetória da reprodução humana. E aí, Well, se você pudesse apresentar, seria ótimo. A sua formação e como que você se enxerga dentro dessa jornada que é fazer reprodução humana. Conta aí pra gente. Eu acho que são das coisas mais importantes da live. Fala aí, Well. Tá ótimo. Bom, eu sou da roça, também aqui do interior de São Paulo, e eu considero a roça, começando em Piracicaba, indo até Campo Grande, Cuiabá e chegando no Tocantins, tá? Essa seria, assim, a roça do Brasil, que é mais voltada para o agronegócio, e eu tenho bastante orgulho e honra de viver aí nessa região e faz parte aí da minha história. E tomara que um dia a nossa origem é uma coisa muito importante, né? A gente tem que a valorizar. nossa origem. Isso aí é a nossa origem. E tomara que um dia eu volte às origens e volte a parte rural que eu gosto, tá? Um dia, talvez, quando acabar o trabalho mais pesado. E eu fiz toda a minha faculdade aqui, toda a minha formação aqui em Ribeirão Preto, fiz a faculdade de residência na FMRP, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, fiz residência, depois eu fiz residência de ginecologia, uma especialização em reprodução assistida e endoscopia. Depois eu tive uma grande formação na parte de ultrassonografia, que é uma paixão minha, e aí acabei desenvolvendo bastante. E a ultrassonografia está muito vinculada à reprodução humana. Eu acho que talvez o maior diferencial meu da reprodução humana foi ser um dos primeiros a valorizar mais o ultrassom na reprodução. O ultrassom, apesar de ser uma ferramenta... Você concorda, né, Walter? Eu acho que as pessoas que trabalhavam com reprodução assistida não valorizavam o ultrassom o tanto que precisa, porque ele é tudo, é o ultrassom que vai me falar o prognóstico, quantos ovos que eu vou captar, é com ele que eu vejo como é que o ovário vai, se está bom para começar ou não, como é que o ovário vai responder, se ele respondeu mesmo, para captar o óvulo e para transferir o embrião. Basicamente, tudo que a gente precisa aí na reprodução assistida, sem falar no diagnóstico. O Dr. Walter criou um trabalho excepcional em Goiânia de oferecer o diagnóstico completo para os pacientes, só com um exame de ultrassonografia, avalia a reserva, endometriose, malformação, se a trompa está boa ou não. Então, é fantástico. A valorização da ultrassonografia, eu acho que é a mudança para que a reprodução precisava. Depois, eu acabei trabalhando como docente da USP, de 2014 a 2016, da USP aqui em Ribeirão Preto. E nesse momento, de 2011 a 2016, veio o sonho de fazer uma mudança na reprodução. De trazer algo que eu via que era possível, mas que não era... as pessoas não se libertavam de algumas correntes e de tornar a reprodução cada vez mais difícil, cada vez mais complicada, mais cara, menos acessível, e eu percebia que não era preciso nada disso, que a gente estava piorando o resultado, um monte de regras novas, e continuamos fazendo isso até hoje, tá? A gente vê que de 2010 para cá caiu a chance de nascimento vivo por ciclo no mundo, né? Então mostrando que a gente está indo para o caminho errado, como um todo da reprodução, e assegurar aí com a Semear, criar um serviço focado aí na humanização, num tratamento sem desperdiçar dinheiro, voltando no paciente, como é que eu faço para oferecer algo que dê o máximo de chance para aquele casal conseguir um filho, e não para falar que eu faço bonito, tá? Para falar que eu estou fazendo uma mágica, eu controlo tudo, não, oferecer serviço de qualidade, simplificada, amigável para as pessoas. E devo muito a isso existir ao Dr. Walter, que esteve com a gente no momento que a gente precisou demais de você aqui. Foi muito boa a sua presença, a gente lembra sempre com muito carinho. Uma pena que foi embora para a gente, mas muito bom que se criou muitas coisas em Goiânia. Eu tenho segurança aí que está fazendo a diferença. Muito obrigado, Walter. Agora fique para falar aí para o pessoal da Semear, conte um pouquinho de você. Tá bom. Eu vou falar, o meu currículo ele é muito menos extenso do que o do Well, é bem mais rápido, tá? Na verdade, eu sou um goianaço pé rachado. Eu nasci aqui, eu valorizo as minhas origens demais da conta. O motivo de eu não estar morando hoje em Ribeirão, trabalhando na Semear, é um só, é a minha família, é por isso que eu voltei para cá.
Eu e o El tivemos conversas muito bacanas sobre isso, né? E eu valorizo isso muito, e isso talvez é a coisa mais importante para mim. Muito bom. Na verdade, eu fiz a minha faculdade de medicina aqui, sempre em casa, a minha residência, e por uma coincidência do destino, eu fui parar na CMA, num período engraçado, crítico, de muita aprovação. Eu acho que a gente cresce na vida depois da zona de conforto. Dentro dela não é possível haver progresso, tá? E eu tive um baque gigantesco. Eu tive a oportunidade de entender quão limitado eu era, e ainda sou, e provavelmente serei a minha vida toda, graças a uma das principais pessoas, esse cara que está aqui conversando comigo, mas eu me considero um jovem entusiasta, né? Eu faço só reprodução humana 24 horas por dia, eu gosto de estudar bastante, eu não publico por uma questão de tempo e objetivo e foco, mas eu adoro estudar, é uma coisa que não me dá trabalho de jeito nenhum, muito pelo contrário. Eu acho o conhecimento libertador, né? Você liberta a sua mente e permite com que você tire as suas próprias conclusões e não deixe que outras pessoas concluam por você. Isso é muito importante. E antes da gente começar, porque a gente não vai ser técnico, a gente vai falar de forma descontraída, tá? Eu quero falar para vocês que o Wellington foi muito modesto na apresentação dele, tá? O El, na verdade, ele tem um currículo gigantesco. O El, ele é um dos maiores publicadores na área de ultrassonografia e reprodução humana do mundo. Isso não é exagero. O El, ele tem um conhecimento muito bacana. E o El visualizou, e mais do que isso, implementou um gap, uma lacuna que existia e ainda existe na reprodução humana, que é a otimização dos recursos, tá? O brasileiro tem a mania de achar que o que é mais barato é pior e o que é muito caro é melhor. Isso é um erro grave e cultural. E o El, junto com a Carol também, que trabalha muito aí, os colaboradores, eles vêm quebrando um paradigma na reprodução humana. Eles vêm quebrando o paradigma de que precisa ser difícil, que precisa ser caro, que precisa ser complexo, trabalhoso, extenso e sofrido, e não precisa. E não só eles têm razão, como eles vêm trazendo com eles uma gama e uma grande quantidade de pessoas que acreditam na missão da Semear, e por isso eles são referência no mercado, eles são benchmark, enfim. E eu gosto muito do El como pessoa, assim. Eu acho esse jeitão simplão dele uma coisa que bate muito com a minha, né? Porque de sofrido já basta a vida, né, El? A gente não precisa deixar a produção humana tão sofrida. Muito bom, excelente. E a gente vai falar de PGTA, tá? Eu vou até tomar a palavra, El. A gente vai fazer um bate-bola aqui. Eu acho que a gente não precisa só falar de ciência, a gente tem que falar também da vivência. É muito importante compreender a jornada dos nossos casais e ajudá-los a serem adimplentes e persistentes na jornada. Senão a gente não tem sucesso. Ninguém discorda que a persistência é a chave do sucesso em reprodução humana. Qualquer indivíduo que estude pouco ou muito, ele concorda com isso, certo, El? Não tem dúvida. Não tenho dúvida. Bacana. Então a gente precisa, e talvez o PGTA, a biópsia dos embriões, possa ajudar nisso. Nós vamos falar sobre isso. Muito bom. Gente, só para vocês entenderem, o que é um PGTA? Pessoal, o PGTA, a biópsia, é um recurso que a fertilização in vitro oferece aos casais, que permite a você estudar um embrião antes dele ir ao útero, para saber se ele é cromossomicamente normal. E saber, na grande maioria das vezes, se esse embrião não tem algum defeito genético, ou pelo menos os defeitos genéticos mais comuns, antes de colocá-lo no útero. Well, você tem uma vivência de laboratório muito maior do que a minha, né? Eu fico muito clínico, acaba que você participa. Conta para nós assim, Well, é até para curiosidade, como é que é o procedimento da biópsia? Porque isso é um procedimento. A biópsia em si é um ato. O estudo é só o que você faz com o material. Conta aí para nós. Tá ótimo. Walter, muito bem apresentado. Então, a biópsia é um recurso que a gente tem e que exige um procedimento adicional. Na verdade, aqui a gente faz dois. Existem várias técnicas diferentes de se biopsiar o embrião, e aqui na Semear a gente tenta fazer o procedimento que, quando você vê o vídeo, é muito menos dramático, tá? Dá menos dó, vamos dizer assim, do embrião, que parece que causa menos dano. Mas ele exige duas intervenções separadas. No terceiro dia, a gente, com o auxílio de um laser, tá? Que aquece, a gente corta a casca do ovo, onde fica o embrião, que a gente chama de zona pelúcida. Então é como se tivesse uma casquinha, aquela seria correspondente àquela pelinha que envolve a gema do ovo, tá? Então é aquela casquinha que tem,
que a gema do ovo é uma célula, é o óvulo, tá? A clara não, mas a gema é, e aquela pelinha que envolve seria a zona pelúcida. A gente vai com laser, aquece e faz um pequeno furinho naquela casca. Com o passar do tempo, as células continuam se dividindo, o embrião tende a crescer e algumas células, elas herniam, elas passam por esse buraquinho. Com o auxílio de uma pequena seringuinha, de uma agulhinha, a gente coloca, acopla, faz uma aspiração e com o mesmo laser que aquece, a gente pega e separa essas células que vão dar origem à placenta, não vão dar origem ao bebê. Então, a gente tira as células um pouco longe, que a gente define em 2 nomes diferentes, trofectaderma, que é que vai dar origem à placenta, e massa celular interna, que parece um montinho. Então, a gente tira algumas dessas células, congela o embrião normalmente, dá para transferir no outro dia, mas é menos comum. Normalmente, a gente congela o embrião. Essas células que são removidas, em torno de 5, 7, 10 células, a gente congela também. Esse material, então, o embrião é congelado aqui na CMA, essas células são congeladas e são enviadas para um laboratório, tá? São vários os laboratórios, a gente tenta sempre buscar a melhor condição para o paciente. Atualmente a gente está fazendo com o Cromossome, que é do grupo DASA, que está conseguindo fazer um excelente serviço aí para a gente, para os pacientes. E esse material vai, e depois de uns dias vem o resultado. Quando indicado, em algumas situações, a gente manda com urgência, o material é processado com urgência e a gente transfere o embrião já no dia seguinte. Então, basicamente, esse é o processo. E o laboratório de genética vai fazer o quê? São 2 coisas possíveis. Tá? Uma, que é o usual, só contar os cromossomos. Só ver se realmente tá certo, são 46 cromossomos, se é XX, se é menina, se é XY. Tá? Então, esse é o usual. Em algumas situações em que os pais têm uma doença genética conhecida, ou que, por exemplo, você quer saber, a mãe é isoimunizada para o fator RH e a criança não pode ser RH positivo, então existem situações em que você pode determinar, mas são situações muito específicas. Quase na grande maioria das vezes, a biópsia se resume aí a contar os cromossomos, o que ajuda a reduzir basicamente síndrome de Down, apesar de ter outras síndromes, mas elas são muito raras. Síndrome de Turner, Patau, Edwards, Klinefelter, mas essas são situações bem menos comuns. Então é mais ou menos isso aí que é a biópsia. Walter, se eu tiver deixado alguma coisa, passar... Não. Olha só, hoje a gente concorda, né, que a biópsia ela é feita muito com muita frequência. Tem uma série de coisas e características que permitem cada vez mais a gente biopsiar, enfim, tá? Mas inicialmente, né, a ideia da biópsia principal foi criar uma ferramenta para evitar que determinadas doenças dos pais passassem para os filhos, né? A proposta inicial, a proposta básica, talvez a indicação assim mais importante ou vamos dizer assim, não questionável, né, bem objetiva do PGTA, é aquela situação onde o pai e a mãe são portadores de uma alteração genética. Essa alteração tem a capacidade de passar para os filhos e você usa a biópsia para assegurar ou dividir os embriões portadores dos não portadores e assegurar que o embrião não portador vá parar dentro do útero e assim você evita que essa doença genética passe para os filhos. Que pode ser uma doença genética mais ou menos comum, pode ser uma síndrome de Down, pode ser uma série de outras coisas. A síndrome de Down não é hereditária, tá? Mas você pode evitar que essas doenças se transmitam e talvez essa seja a principal indicação ou aquela situação, né, em que a gente não discorda que a biópsia vá surtir algum benefício. Mas a gente sabe que a biópsia é feita em 99% das vezes em situações onde ela não é inquestionavelmente benéfica. Este é o ponto, a imensa maioria. E aqui, a gente vai fazer um bate-bola. Na hora de separar isso aqui, eu fui muito tendencioso, tá? E eu gostaria que o posicionasse. O é um cara muito técnico científico, publica pra caramba, entende do assunto 1 trilhão. Eu nem consigo imaginar quantas vezes ele entende mais do que eu do assunto. É melhor eu nem tentar. Mas, diz aí. Biópsia não é, como qualquer coisa na vida, tudo tem vantagens e desvantagens. Tudo, absolutamente tudo. Se você não percebe isso, está faltando alguma informação para você.
Muito bom. E a biópsia também tem vantagens e desvantagens. E a gente vê, Well, que a biópsia é muito utilizada. Tem centros que biopsiam tudo. Nos Estados Unidos, tem centros que só transferem blastocisto euploide, por exemplo, né? Well, mas eu queria te perguntar. O exame não é perfeito, não é isso, Well? Não é uma questão de você poder pagar pelo exame, que ele é bom demais e que vai ser lindo, vai dar tudo certo. Well, eu quero que você conte para nós quais considerar não biopsiar embriões, pelo menos sempre. Esse eu acho que é um dos pontos mais importantes a se falar de biópsia, porque é vendido como a salvação da reprodução, como produzir só embriões perfeitos, que você vai melhorar, seria melhor do que tentar naturalmente, quase fazendo biópsia, tá? Isso é vendido assim como muitas coisas em reprodução, como um sonho, mas a biópsia tem uma série de desvantagens que precisam ser discutidas. A principal delas, eu falei no começo, reduz a chance de você conseguir um bebê por captação de óvulos. Isso não tem estudo mostrando isso classicamente, até porque os estudos não são feitos para mostrar isso, porque eles são patrocinados pela indústria, mas tem evidência muito forte, e a principal é que a biópsia está sendo cada vez mais feita, e a chance de conseguir um bebê por captação de óvulos está caindo constantemente, isso desde 2010. Então, essa é uma evidência robusta, saiu de 25% na Europa, 23%, está em 19% agora. Nos Estados Unidos era 30% por captação, chegou em 22%, 24%. Tá? Então, a gente está caindo no mundo, e alguns estudos observacionais grandes mostram que aproximadamente a queda fica em 25%. E essa queda existe por dois motivos. Motivo 1, que eu acho que é o principal, o teste ele não é 100% preciso. Ele é 95%. Tá? É bastante, parece, mas eu vou jogar fora embriões que poderiam resultar em bebê. Então, esse é um problema. E isso reduz. E o outro é pelos procedimentos adicionais que a gente acaba fazendo. Eu tenho que olhar o embrião em D3, eu vou ter que tirá-lo do meio ideal, vai mudar um pouco a temperatura, muda a condição de pH, vou ter que expô-lo a um pequeno aumento de temperatura para abrir a cápsula. Depois, no 5º dia, eu gasto um tempo adicional com ele no micromanipulador para remover algumas células, tá? E removo algumas células que também causam pequeno dano. Depois, o congelamento em si não seria um problema, porque o congelamento, a gente já tem bastante evidência que o congelamento não modifica em nada a chance de ter um filho, mas eu já fiz duas coisas a mais com ele, incluindo remover umas células. Por mais que a gente tente ser o mínimo invasivo, tem esses passos adicionais que a gente não faria se eu somente congelasse o embrião. Então, eu reduzo, tá? A chance de ter um filho, e esse é o principal. O segundo é que esses procedimentos a mais podem, por si só, causar mais malformação. A gente não sabe. Tá? Porque a grande maioria das malformações é ao acaso, não é genética. Só é uma grande proporção das doenças, das malformações, em mulheres com mais de 42 anos, porque a Down já corresponde a uma grande parte das malformações. Então, lembrar, a biópsia, de uma forma geral, é bom para reduzir Down. Se o risco de Down é baixo, a biópsia serve para nada. Porque a biópsia do geral serve para reduzir Down. E, às vezes, o risco de aborto. Mas não reduz para menos que 15%. Então, se o risco de aborto da pessoa é baixo, a biópsia também não serve para nada. Então, a biópsia talvez sirva para quando o risco de Down é alto e quando o risco de aborto é alto, e essas situações são as mesmas. E quando o risco de aborto é alto, o risco de ter um filho com Down é alto, e quando é baixo, o de ter um aborto também é baixo. Tá? Então, são situações que andam junto. Essas são as desvantagens. E tem uma outra desvantagem muito importante. Então, eu reduzo a chance de ter um filho por captação, e eu reduzo a chance de ter um filho porque eu aumento o custo. E a pessoa consegue fazer menos tratamentos. Tá? Então, algumas vezes, quando a pessoa vem, tem paciente que biopsia 10 embriões, por mais que o nosso custo da biópsia seja o mais baixo no Brasil, tá? Sai mais caro que o tratamento. Well, eu não sou obrigado a concordar, né? Eu sou só... Não é obrigado a concordar. Não é obrigado a concordar nada. A gente está aqui para discutir, na verdade, para divergir.
Então, seriam esses dois pontos que seriam as desvantagens. É reduzir a chance de ter um filho por captação de óvulos, por esses dois motivos, por jogar fora alguns embriões bons e pela manipulação extra, e aumentar o custo, que no final pode acabar aumentando aí a dificuldade do casal ter um filho. Eventualmente, para pessoas que têm um risco de ter embrião neoploide alto, pode acabar reduzindo o número de transferências até chegar no bebê, e aí fica meio questionável. Tem esse ponto também, tá? E tem estudos aí de custo-benefício pensando nesse lado. Mas... Você precisa de bater. Eu vou tentar defender depois. Tá, eu tenho que bater um pouco. E agora eu vou passar para o Walter aí para falar a defesa das regras e também as vantagens, tá? Porque tem vantagens. Para mim, é uma das únicas intervenções que é assim. A balança ela é extremamente equilibrada e aí vai depender do que o casal valoriza mais. Dependendo, a balança faz... E é o valor que pesa, mas ela é equilibrada, tá? A biópsia é sempre muito equilibrada. Vai depender muito aí do que o casal pensa. De uma forma geral na reprodução, eu penso que ela é mais desequilibrada para as desvantagens. As desvantagens pesam mais do que as vantagens. Mas, dependendo do que o casal tem de bagagem prévia, do que ele já sofreu, ou de riscos inerentes, tá, do próprio tratamento, idade, reserva ovariana, é algo que talvez a balança equilibre e talvez até passe um pouco as vantagens que o Walter vai falar agora. Muito bom. Gente, isso, olha, nós estamos escutando um cara que estuda isso muito, muito, muito. Não é um blogueiro comercial, alguém que de repente decidiu falar alguma coisa. Esse cara está fazendo isso há muito tempo e estudando muito, isso é um fato. Gente, presta atenção, é vendido que PGTA aumenta a chance de gravidez. E nós estamos escutando alguém que lê isso muito e diz que é o contrário. Você provavelmente vai engravidar. Não, provavelmente não. Você engravidará menos fazendo o exame. Tá? Então, não só é algo que você está pagando a mais por isso, provavelmente você está pagando a mais para ter algo que pode ser pior. Cuidado, cuidado, cuidado. Tem muito lugar que vende PGTA como a pedra filosofal, a solução dos dilemas da reprodução humana, e isso é incorreto. Porém, eu preciso defender o PGTA, e defenderei. Muito bom. Existe uma coisa, só para vocês entenderem o que o El está falando, é porque as coisas para o El parecem tão claras que eu vou tentar torná-las um pouco mais humanas para quem está acompanhando a gente. Uma coisa que vocês precisam entender é que a FIV é um ciclo que se inicia com a coleta dos óvulos e termina depois que você transferiu todos os embriões que foram formados com aqueles óvulos e espermatozoides conhecidos. Então, se você tiver 20 embriões, você precisa, antes de terminar a FIV, transferir os 20 e só novamente você inicia a FIV. O que o Wellington está dizendo é que o PGTA reduz a sua chance de engravidar se você considera a sua chance entre a coleta e o final da jornada, o final da FIV. Isso chama chance cumulativa de ficar grávida a partir do momento que você coleta os seus óvulos. Cuidado. Qual o ponto? E o ponto é muito importante. Existem várias formas de se medir índices de sucesso em reprodução humana. Várias. E você pode manipulá-las do jeito que você bem entender. Tem várias formas. Mas uma delas, Well, que é muito importante, porque provavelmente baseado em evidência eu terei muito poucos argumentos para refutar. Mas eu quero argumentar do ponto de vista da experiência do casal. E isso conta, isso deve contar. Isso é muito... Talvez é mais importante do que a nossa ciência. Em alguns pontos é mais importante. Muito bom. O casal muitas vezes atribui a tentativa à transferência de embrião. O que o casal considera como a FIV ou a tentativa dele é o ato de pegar o embrião e colocá-lo dentro do útero. E isso gera muita frustração. Um teste negativo é muito frustrante. A gravidez seguida de aborto é muito frustrante para os casais. Isso é fato. Muita gente tem embrião guardado ou tentativas no múltiplos e param de tentar porque não aguentam mais. O problema da chance cumulativa é que antes do indivíduo enxergar as coisas matematicamente, ele enxerga de uma forma mais individual. E às vezes o processo de garantia do resultado, ele não é alcançado
porque você não tem adesão, e a adesão é 0%. Aonde eu quero chegar? O embrião euploide, seja mais ou menos difícil de consegui-lo, se você, no momento da transferência, você tem o embrião euploide, ele é geneticamente normal, e você coloca ele dentro de um útero, não importa, basicamente, com algumas exceções, não importa o contexto ou a idade da mulher. Você meio que nivela as chances ou a performance da transferência por idade. Seja você 46, 42, 38, 25 anos, o embrião euploide sozinho, ele provavelmente te dá a melhor performance possível de uma transferência. E isso é científico, nós sabemos disso. Ponto. O que acontece é que, às vezes, você talvez teria que abrir mão um pouquinho do que você chama de taxa cumulativa de gravidez e considerar outros parâmetros de sucesso que talvez sejam mais relevantes para o casal. Por exemplo, a necessidade que um casal tem de ir para a próxima transferência com a melhor chance possível. Um casal que já transferiu 5, 6, 10 vezes, poxa vida! Alguns casos em que já houve abortamento, casais que já tiveram filho com doença genética, tá? Mulheres que às vezes têm muitos embriões, uma mulher de 42 anos que tem 20 embriões, e isso acontece, pode ter, ela vai, toda vez que ela for fazer o procedimento, ela vai ter aí 10% de chance de engravidar com aquele procedimento. Para ela alcançar todo o potencial da FIV, ela teria que transferir 10 vezes. Eu desconheço um ser humano com autocontrole emocional que conseguiria cumprir matematicamente uma taxa cumulativa de gravidez dessa. Então, talvez você poderia correr o risco de perder 20% de taxa cumulativa e dar a ela uma próxima transferência embrionária com 55%, 60% de nascimento vivo. Então, dependendo do contexto e de qual é a performance, fazer PGTA faz sentido. Se você considera que você precisa maximizar por qualquer motivo, tem inúmeros, isso aqui está uma discussão eterna. Se você considera que você deveria fazer de tudo para que a próxima transferência resultasse em nascimento vivo, o PGTA faria sentido. Principalmente se a transferência sem o PGTA não te dá essa expectativa de resultado. Então, essa é uma grande vantagem do PGTA, tá? Na minha opinião. Segundo, se você joga fora, principalmente, gente, eu estou falando de pessoas ou mulheres que têm embriões que têm um potencial baixo, sem estar testados, tem um potencial pré-transferência pequeno de dar um nascimento vivo ou bebê em casa, tá? Então, nessas situações, o PGTA ele pode reduzir para engravidar. Alô? Oi, tá me ouvindo? Voltou. Sim. Encurtar o tempo para engravidar, que é uma coisa importante. Tentante quer engravidar ontem. Aumentar a taxa de nascimento, reduzir o risco inerente de aborto e de síndrome de Down. O PGTA lhe dá isso. E uma última coisa, o falou da questão de custo-benefício. Custo. Talvez, isso tem que ser contado. Isso tem que levar em consideração uma série de coisas. Por exemplo, as minhas goianas. A goiana vai transferir na Semear, ela tem uma taxa para transferência. Ela tem que pagar por isso. E ela tem que se deslocar. E tem o custo do deslocamento, o tempo do deslocamento, tudo isso. Se eu tenho uma paciente que transfere de 2 em 2, se ela biopsiar os 2 embriões, ela vai gastar uns 2.200 a biópsia dela. Se ela joga fora embriões que possivelmente não daria, ela economizou 3.000 da transferência e mais a viagem. Então, em cenários específicos, o PGTA pode melhorar muito a chance de engravidar na transferência, encurtar o tempo até que se engravide e ser mais barato. Portanto, há que se considerar. Eu concordo que é assim. Como que você vai chegar nessa conclusão? Se você não tiver um profissional que compreende o que acontece, como funciona, compreende, é tudo individualizado, 100%. Se você não compreende a tua logística, não tem noção dos custos, você nunca vai dar conta de tomar a melhor decisão. Boas decisões são difíceis. Profissional que tem tudo na lata, né, fala, não, tem que ser assim, assado, geralmente não está levando em consideração. Então, pessoal, olha como é complexo usar o PGTA em FIV.
Não é uma coisa tão simples assim. Well, e eu já vou te devolver a bola. Well, você acredita que a idade da mulher seja um ponto importante para indicar PGTA? Vamos lá. Walter, muito bem colocado todos os pontos. A idade da mulher é, sem dúvida, um dos fatores mais relevantes. O melhor estudo já feito, patrocinado pela indústria que faz a biópsia, provou por A mais B que abaixo dos 35 anos não há qualquer benefício. Né? Não reduz o número de idade, não reduz o número de idade porque não tem, quase, praticamente é impossível, é um caso em 1.500. Não reduz aborto, então não reduz, nasceu até menos, tá? Transferindo um embrião euploide ou o embrião mais bonito em mulheres com menos que 35 anos, o resultado foi até discretamente melhor em quem não biopsiou, tá? Discretamente. E foi a indústria que patrocinou. Então era um estudo para mostrar que a biópsia era superior e não foi. Porém, então, quando eu estou pensando nas vantagens que o Walter colocou, elas não se aplicam para mulheres com menos de 40, talvez não, com menos de 35, certamente não. Provavelmente vai só piorar, vai aumentar o custo, vai engravidar até um pouco menos, ter o custo da biópsia, não faz sentido. A partir dos 35, talvez, mas a partir dos 40, que aí eu consigo 50% dos embriões são alterados, mas principalmente a partir dos 42 anos, que é 70% dos embriões são alterados, aí começa a fazer sentido, mas para mim só faz se a pessoa tem muitos embriões, o que não é muito comum. Não é muito comum. Porque se a pessoa só produz 2 embriões, ela não perde tanto tempo assim transferindo esses 2 embriões, tá? E vai que eu danifico o único embrião bom que ela produz com a biópsia. Eu esqueci desse ponto. Tem que ser um paciente com boa reserva. Se ela vai tentar uma vez só e ela tem 41 anos, é melhor que ela faça sem a biópsia. Eu concordo perfeitamente. Sim, porque é uma vez só. É melhor você não arriscar em nada aquele embrião. Dar a melhor condição para ele. Interferir o mínimo. Nem olhar para ele, se possível. Tá? Quando a pessoa tem mais de 40 anos e produz poucos embriões, esses embriões são muito valiosos. Então não se pode pensar em desperdiçar. E o PGTA é uma técnica de seleção embrionária. É para você jogar fora os piores e utilizar os que têm menos alteração. Então, na situação em que cada embrião é extremamente valioso, tá? Não faz sentido. E na situação em que os embriões, na grande maioria das vezes, são normais, também não faz sentido. Que é a pessoa com menos de 37, menos de 35 anos. Agora, a pessoa tem 43 anos, produziu 10 embriões, 80, 90% deles vão ser alterados. Eu fazer a biópsia, eu vou reduzir de 5 transferências para 1. Paciente do múltiplo, uma paciente do múltiplos com mais de 41, 42, mesmo que a reserva não seja tão boa, ela provavelmente vai formar muito embrião, ela poderia fazer isso, poderia. Sim, e aí eu estou ganhando em tempo. Então tem essa vantagem que não é do dinheiro, eu acho, principal. Vamos dizer, uma paciente de 43 anos que produziu 10 embriões. Ela não aceita o óvulo doado. Se aceitasse, é uma solução melhor, tá? Mas ela não aceita o óvulo doado, então ela quer engravidar com os óvulos próprios. Produziu 10 embriões. A principal vantagem não é nem o dinheiro, é o tempo. Porque se ela perder 5 meses, faz falta. Mesmo que todos os embriões dêem alterados, vale a pena. Ela não perdeu 5 meses. Ela estimula de novo no mês seguinte, para tentar conseguir um embrião saudável. Então aí a gente está falando de um bem mais precioso que cada um de nós tem, que é o nosso próprio tempo. Tempo vale muito mais que dinheiro. Tá? E daí eu perder 5 meses pode ser o que me faz não conseguir mais com óvulo próprio, talvez conseguisse se eu tivesse estimulado no próximo mês. Então, para paciente com uma reserva ovariana muito boa, com idade maior que 42 anos, que produz embriões, produz uma boa quantidade de embriões, eu acho que, pensando nisso, na questão do tempo, que ela não aceita óvulos doados ainda, pelo menos, tá? Aí começa a tendenciar um pouquinho melhor. Tem o lado negativo, ainda é próximo, ainda dá para argumentar o contrário, mas aí começa a fazer um pouco mais sentido. Então, a idade é a principal indicação para biópsia de contar embrião, tá? De contar cromossomos, esse não tem dúvida. Mas a gente tem que olhar também a reserva ovariana dela.
Porque dependendo da reserva, não faz sentido. Tá? Capta não forma um embrião por ciclo. Eu preciso de 2 ciclos para fazer uma transferência. Então, nesse cenário, mesmo que tiver 43 anos, eu não acho que vale a pena. Vale a pena eu manipular o mínimo possível cada embriãozinho desse, que é super valioso para ela, que gastou, às vezes, eu tenho paciente que demora 5, 6 ciclos para conseguir 2 embriões. Você acha que vale a pena biopsiar esses embriões? De jeito nenhum, tem que tratar como cristal. Tem que não fazer nada com ele, colocar no útero com o maior carinho possível para que cada um dê uma chance. Tudo bem, a chance vai ser 10%, mas vai ser 10, não vai ser 7,5%. Eu não vou reduzir esse pouquinho que eu reduziria com a biópsia. Eu concordo perfeitamente. Eu concordo perfeitamente. Então essa história de que a idade tem que ser avaliada exclusivamente ou é uma indicação absoluta de biópsia está fora da jogada. Falar que biópsia é um tratamento que tem que ser feito para todo mundo acima de 36, 37 anos, isso é uma jogada mercantilista comercial baixíssima de quem ou não sabe o que está falando ou lucra com o que está falando. Ponto final. É por isso. E isso acontece com muita frequência. Bacana demais. E fala aqui para nós rapidinho uma coisa que é interessante. A gente não está pegando no pé das mulheres não, tá, gente? Não estamos pegando, não. O problema é que o risco genético ele vem principalmente do óvulo. Conta aí. Tem evidência sobre idade do parceiro para PGTA? Ou se você faz PGTA quando tem uma oligoasteno severa, em fator masculino severo, isso muda o risco genético ou não? Ou tem pouca evidência? Tem muito pouca evidência a respeito disso, inclusive da idade paterna para tudo, tá? As pessoas acham aquelas pequenas diferencinhas, que mudou 5%, que não serve para nada, porque o que faz sentido, mesmo a idade da mulher, que a gente muda de 20% de embriões alterados embaixo dos 30 anos para 90% dos embriões alterados a partir dos 44 anos. Então, isso é a diferença mesmo. Aí, não, talvez seja 30%, com idade paterna avançada vai para 35%. Não, é praticamente irrelevante quando a gente considera essa fonte de variabilidade tão alta que é a idade da mulher, e uma outra fonte de variabilidade, que também de risco, que é quando a mulher ou o homem, eles têm uma translocação cromossômica, que aí é um exame que é para situações especiais, para aborto de repetição, pessoas que já tiveram vários abortos, e aí vai a pergunta agora para você, Walter. E a biópsia para o aborto de repetição? Tá? Porque também o aborto de repetição é um campo com mercantilismo enorme. Tá? A gente vê várias intervenções, eu falo que é um campo muito difícil de diferenciar o efeito da coincidência. Tá? Então a pessoa vai... Aqui é um grande problema, porque PGTA já é controverso. Aborto de repetição é muito controverso. E PGTA para aborto de repetição é uma das coisas mais sinistras que existe. Eu já tive muitas dúvidas sobre isso no passado, e por procurar e investigar, ter assim, a proatividade, estudar um pouco, isso se tornou mais claro. O problema, as pessoas querem, ou os profissionais querem fazer estudo genético na perda gestacional, porque eles levam para a perda gestacional de repetição conceitos que são aplicáveis em 2 outras situações. A primeira situação é a perda única. Como as pessoas sabem que 70% das perdas são por embriões aneuploides que o PGTA detectaria, as pessoas acham que a perda repetitiva é causada por aneuploidia. É errado. A maioria, quando você analisa os embriões de quem perdeu várias vezes, a maioria é euploide. Então, o primeiro erro vem de você achar que o mecanismo que causa perda única é o mesmo mecanismo que causa perdas sucessivas. O primeiro erro. O segundo erro, é que as pessoas trazem esse conceito do PGTA, que é usado na subfertilidade, para perda gestacional recorrente. Hoje eu entendo que a paciente subfértil, ela é uma paciente totalmente diferente da paciente com PGR. São 2 casais diferentes. Eu não sei nem se o PGR é uma paciente do médico da reprodução humana. De verdade. É uma outra paciente. Não é. O PGTA, ele realmente nivela as mulheres e reduz o risco de abortamento para quem tem dificuldade de engravidar. Só que as pacientes com perda, geralmente, elas são super férteis. Muitas, inclusive, engravidam mais rápido do que pacientes que têm dificuldade de engravidar, que são saudáveis. E os caras já testaram isso. Não tem RCT, né, Não tem grandes desenhos, porque ninguém vai patrocinar, já que isso vende tanto para perda gestacional, a indústria não vai patrocinar uma pesquisa dessa.
Mas eles mostraram, eles pegaram lá umas mulheres de 30, 35 anos, eles compararam com um grupo controle que ia fazer PGTM, porque as pessoas saudáveis. Eles transferiram os embriões euploides saudáveis, ou seja, está corrigido o problema genético. Você transfere o embrião e as mulheres jovens abortaram muito mais com perda gestacional recorrente do que aquelas que receberam por outros motivos. Elas abortaram na mesma proporção que se aborta tentando natural. Se você for olhar, foi 30% a 40%, que é a taxa de nascimento vivo de uma gravidez natural. Ou seja, gente, esse negócio de propor biópsia para quem está perdendo de forma recorrente é outra proposta mercantilista de quem ou não sabe o que está falando ou está lucrando com o que está falando, tá certo? Porque não resolve. Eu até acredito, que em algumas situações bem específicas, onde a probabilidade da perda ser genética é alta, por exemplo, mulheres acima de 42 anos, que tiveram 2 ou 3 perdas, porque quanto mais perdas, menor é o risco genético da perda. Eu acredito que para esses casais, se o impacto da última perda foi muito grande, eles gostariam de fazer de tudo para minimizar esse risco, faria sentido. Mas isso representa 3, 4, 5% dos casais com perda de repetição. Pro resto, é balela. Então, essas promessas, esses blogueiros messiânicos que descobriram o caminho para resolver um dos maiores dilemas da reprodução humana, que é a perda gestacional, fuja desse tipo de orientação. Isso é latada. Ou não sabe, ou lucra com o que está falando. Outra coisa. PGTA na ovo doação. Não faz muito sentido, né? Pelo que a gente falou. Eu, às vezes, tenho algumas pacientes que já tiveram perdas, estão migrando para ovo doação e querem saber se compensa, se justifica PGTA com óvulo doado. Exatamente. Como colocado, a gente colocou aqui, já foi bem comprovado que abaixo dos 35 anos não faz o menor sentido, só aumenta custo e reduz a chance por óvulo de ter um filho. Então não faz o menor sentido. A gente é bem fortemente contrário fazer biópsia de óvulo doado, a gente sempre orienta o contrário, é um direito do casal. Mas o risco de síndrome de Down é 1 em 1.500, não faz sentido, tá? Se você vai analisar, botar na balança, aí é francamente desfavorável, tá? Por mais que a pessoa tenha medo, não faz sentido, é uma situação que a gente não gosta muito. Tem gente que faz? Tem, porque é liberdade, a gente preza mais que tudo, a gente preza a autonomia. Tá? A gente pode prezar um monte de coisa, mas a autonomia é mais importante. Mas a gente sempre vai orientar o contrário, que não vale a pena, de que não faz sentido fazer a biópsia de embrião quando é de óvulo doado, pensando no número de cromossomos. Tá? Agora, se o pai tem uma doença genética que não quer passar, outra história. Outra coisa, fala rapidinho para nós. Está se desenvolvendo aí, isso ainda não é o padrão, está se desenvolvendo o estudo genético não invasivo, né? Que você tira um material de meio de cultura. Tenta falar para nós aí uns 2 minutinhos o que é, se isso tem evidência ou não, para a gente conseguir cumprir tudo da live. Conta aí. Vamos lá. Então, assim, esse é um assunto muito importante, ainda que é uma coisa nova, e que também se vende da mesma forma, messiânico também é. Melhorou aí, sim, agora eu salvei o mundo, porque agora eu nem preciso biopsiar o embrião. E muito pelo contrário, tá? O que se tem de evidência mais forte de quem vende o exame e publicou, tá? Então, de quem tem interesse de falar que é bom, é que ele tem 70% de precisão. Ixi. Ou seja, falha em 30% das vezes. E daí, ou seja, é bem ruim, e que normalmente para conseguir você precisaria deixar até o D6, o embrião lá. Então, primeiro, você não evita manipulação a mais, porque você precisa cultivar o embrião de uma forma diferente, que talvez prejudique a chance de sucesso, precisa isolá-lo numa única gota, vai gastar mais tempo, você precisa aspirar esse meio, então exige, sim, mais tempo do embrião. Até para você aspirar a gota a mais, você gastou mais tempo dele fora na estufa. Então, não é isento de manipulação adicional. Tem manipulação adicional. A redução da chance de gravidez é no mínimo 30%. Você vai jogar 30% dos embriões fora. Terrível. Ou o experimental ainda, né? Uma coisa experimental. Não é considerado pela Sociedade de Embriologia como uma técnica para ser aplicada na prática. É totalmente experimental. E mesmo que não fosse experimental, que a gente já reconheça a limitação, jogar 30% dos embriões fora, bons, dos saudáveis fora, é um absurdo.
Tá? Aí o que se fala, então, que se prega? Mais maluco ainda, melhor ainda para a indústria. Não, primeiro você faz o não invasivo para selecionar os bons para transferir. Aí os ruins você não joga fora, você biopsia de novo, porque você paga mais de uma outra biópsia. Aí você vai ter que descongelar, biopsiar, recongelar, então, para não jogar fora embrião. Bom, então é um absurdo, assim, não faz o menor sentido. Isso é a Ainda. famosa caixa de Pandora da reprodução humana, né? Isso é uma caixa de Pandora, literalmente. Então, assim, faz sentido? Faz. Uma técnica menos invasiva para ter o mesmo resultado. Faz sentido? Faz. Atualmente a gente conseguiu isso? Conseguiu, mas o resultado é insatisfatório. Então, o prejuízo de você errar em 30% das vezes é muito grande. Se você fizer para selecionar, ele aí transfere e tem um filho com síndrome de Down, que era tudo aquilo que você queria evitar. Sim. Não, porque errou. Ou seja, é uma tecnologia que, apesar de ter um racional bacana, ela ainda não conseguiu superar aquilo que nós consideramos ainda como padrão, que é a biópsia, vamos dizer, invasiva, retirar um fragmento do embrião. Isso não foi substituído. Exatamente. Porque erra 6 vezes mais. A gente fala que a biópsia erra em 5% dos casos. 4%, tem gente que fala 4%, 5%. Aqui a gente está falando em 30%. É uma diferença gritante. Tá? 6, 7 vezes mais erros. É muito. Tá? A vida a gente tem que caminhar para o melhor e não para o pior, não é retrocesso. Eu quero concluir aqui uma outra parte que é importante. Eu quero falar da visão mercadológica para os pacientes entenderem, prestem atenção nisso, isso é muito... E a gente tem 9 minutos, Walter. Eu vou falar em 2, e aí a gente finaliza. A forma de você medir o sucesso em reprodução humana, você pode mascarar os dados de diferentes formas. Tem locais que vendem taxas de sucesso de 60%, 70%, que para quem está no meio sabe que isso é um absurdo, isso é ridículo. O que eles fazem? Eles divulgam o resultado assim, ó. Quantas pacientes minhas positivaram um teste, sendo que eu coloquei o embrião lá dentro? Ou seja, quantas vezes eu fiz o procedimento de transferência e isso resultou em gravidez? E esses laboratórios, para esses locais, para enviesar o resultado, somente fazem transferência de biópsia. Qual que é o problema? Um monte de gente saiu dali sem filho, que até poderia ter tido filho, que não entrou na casuística, não foi contabilizado. Somente aquelas situações onde o indivíduo sentou na mesa com blastocista euploide, não importa o dano que foi provocado e a parafernália feita para obtê-lo, ele somente contabilizou aquela transferência com o resultado imediato, sem levar em consideração todo um mundo da reprodução humana. É assim que se divulga mercadologicamente o PGTA. Você analisa exclusivamente quem teve a sorte de ter o blasteuploide e só analisa resultado mediante transferência. Cuidado! PGTA, biópsia de embrião, não é para todos, não deveria ser para todos, provavelmente deveria ser para 5% ou menos de 5% das pessoas que fazem. Você tem que conhecer as vantagens e as desvantagens. Você tem que valorizar o seu dinheiro, o seu tempo, as suas expectativas, o que você está fazendo, e escolher o teu profissional é uma das primeiras coisas que você deveria considerar. Bom, esse é o meu desabafo, eu acho que eu falei, né? Mas isso é muito importante para que vocês entendam. Essa história de que PGTA, o dilema da reprodução assistida, isso é retórica de quem ou não sabe o que está falando ou está lucrando com o que está falando. E eu acho que nós esmiuçamos uma boa parte, né, do que é o mundo da reprodução humana. Assim como o PGTA, existem dezenas de outras coisas. Dá para passar um final de semana ponderando e falando, né? Talvez um mês. Eu que sou um tarado de ciência, que gosto muito de estudar, eu adoro esse tipo de discussão, é engrandecedor, né? E, conta aí então para nós, vamos finalizar com chave de ouro, você que é o cara aí, meu mentor, eu vou deixar o fazer as palavras finais e eu vou me despedir dessa live aqui, quem acompanhou e viu, a minha missão, eu tenho uma parceria com o eu trabalho muito com o eu trabalho com outro serviço aqui em Goiânia também, tá? O me dá muito trabalho, dá um certo trabalho aqui, a gente tem um projeto muito bacana, que já trouxe muito neném para o mundo, as goianas adoram, elas conhecem cada vez mais, abre muito o leque de possibilidades, a missão da Semear é uma missão de acessibilidade, e a gente está aí tocando o projeto aqui em Goiânia, e quer que todo mundo conheça.
De toda forma, eu sou um entusiasta, eu aprendi esse caminho da reprodução assistida, né? Eu valorizo isso muito, meus olhos abriram demais, sou muito grato ao El. E deixar aqui a minha mensagem de que eu também concordo, El, que as boas decisões como o PGTA, elas têm que ser compartilhadas, elas têm que ser estudadas. O caminho do sucesso envolve muito estudo, trabalho, honestidade, conversar mais e indicar menos procedimentos. E eu gostaria, El, que você finalizasse, então, aí, falando do que o PGTA significa dentro dessa sua missão, da nossa missão de oferecer uma reprodução humana mais honesta e acessível a todos. Como que você acha que o PGTA poderia se inserir nisso e fazer a sua despedida? Walter, primeiro, muito obrigado por todas as palavras gentis. É uma honra estar aqui contigo e é uma honra ter ajudado na nossa formação. Tanto que você me ajudou, eu te ajudei, a gente cresceu junto. Eu acho que não existe ensinar, a gente sempre cresce com discussão, a gente está sempre aprendendo o tempo todo. Para falar um pouquinho, pensar em PGTA, primeiro, precisa encontrar um bom profissional. Eu acho que isso também é uma das coisas da Semear, a nossa discussão. A gente tem mais de 100 médicos discutindo o tempo todo, de forma clara, pensando sempre bem no paciente, pensando em oferecer o serviço que vai dar o melhor resultado possível para o casal. Então, isso. Encontre um bom profissional. Alguém que realmente esteja pensando em vocês e não no dinheiro que você pode dar. Óbvio, tem dinheiro sempre, a gente precisa de dinheiro para funcionar, mas não é esse o objetivo. O objetivo é oferecer um serviço de altíssima qualidade e tudo na vida tem também a sua remuneração. Tá? Então, achar um bom profissional. Segundo, pedir, se você tem interesse, talvez o médico não vá falar muito, eu sempre falo nas consultas, mas talvez o médico não vá falar muito sobre biópsia se não houver indicação. Tá? Se não tiver se a balança for francamente desfavorável. Mas se você tem curiosidade, converse com o seu médico. Ponha na balança. Tá? Porque o promédico, às vezes, tem um peso diferente para você. O que cada coisa pesa. Então, é uma balança próxima, uma balança equilibrada, que, na minha opinião, ela é discretamente mais para o desfavorável, mas dependendo da visão do casal, do que o casal quer, e mostrando que, de fato, eu estou fazendo, oferecendo e penalizando por estar fazendo, pode ser decisão de tomar. E isso não tem arrependimento. A única coisa que eu quero evitar, eu falo para todo casal na consulta, só quero que você não se arrependa das decisões que vocês tomaram. Eu estou aqui para orientá-los o máximo nesse sentido, de que você saiba onde você está entrando, saiba as limitações daquilo que você está fazendo, todas as implicações, e se você escolher quem sou eu para falar. Eu estou só um consultor. A pessoa que vem falar comigo, ela está gastando o tempo dela, vem me procurar, eu penso que é isso, vem me procurar, para pegar da minha experiência, para dar informações suficientes para que eles possam tomar a decisão. Não eu. Eu não quero decidir por ninguém. Até porque não faz sentido. Tá? O que eu mais valorizo, mais que tudo, é a autonomia do casal. Então, importante, ponto número 1, achar um bom médico, alguém que está comprometido com o casal. 2, conversar com ele sobre o assunto, expor aquilo que mais pesa para você, ver e decidir depois de toda essa informação, usando as informações, vai decidir com o coração. O que vale mais aqui? O que está mais contando? Estou ganhando tempo com a biópsia, eu vou gastar mais, mas eu estou ganhando tempo. Não, estou só perdendo, é só um medo irracional. Esse também é um ponto. Decisões por medo, que é o que fazem, impõem e estimulam, geralmente levam a decisões inadequadas. Tá? Quando a gente decide baseado no medo, é fácil se arrepender, é fácil dar errado. A gente tem que decidir com calma, com tranquilidade, pesando tudo e colocando um pouco de emoção, mas não a emoção do medo, tá? O medo é uma emoção que tem que... Porque às vezes é racional, eu quero reduzir o síndrome de Down, é um risco 1 em 1.500. Ótimo. Não dá para fazer isso, tá? Então, é isso. E gostaria de agradecer ao nosso enorme público. A gente chegou mais de 100 pessoas durante quase a live toda. Eu gostaria de agradecer todo mundo que está aqui participando, mandando as perguntas. E as perguntas não serão ignoradas. Vai ter o Responde Doutor especial com todas as perguntas colocadas. Faço questão de responder uma a uma. Em breve aqui a Jordana está me ajudando. Vamos capturar todas essas perguntas e vamos postar no grupo do Facebook e nos grupos de tentantes. Walter, você tem mais 30 segundos para fechar. Eu sei que você não ia ficar sem. Muito obrigado de novo.
Muito bom. Não transformemos a reprodução humana e nem a vida mais sofrida do que ela já é, meu povo. Sejamos felizes, não se limitem demais, não restringam a sua alimentação, toma a tua cervejinha, vai ser feliz, faz tua atividade física, porque de sofrido já basta a vida. Well, gratidão. Você é um monstro, um grande amigo, em breve.